Bom dia, amados, graça e paz. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica. Espero que os irmãos tenham tido uma semana muito boa, uma semana proveitosa, que estejam bem e que nesse momento Deus possa nos dirigir, possa falar conosco, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui nesse momento na minha vida, na vida do irmão Anselmo e também na vida de todos os irmãos que estão nos assistindo, para que essas palavras possam de verdade se transformar em atitudes, essas palavras possam nos modelar, para que a gente possa a cada dia estar mais parecido com Cristo, caminhando nessa terra, que esse tem que ser todo o objetivo do cristão, né? Estar mais parecido com Cristo, para que assim a gente esteja revestido de tudo que a gente precisa para conseguir passar pelas aflições, passar pelas dificuldades, passar por todas as lutas e sair vitorioso do outro lado, porque não vai ser pelas nossas forças, mas pela força de que Cristo já conseguiu conquistar para nós. Ali naquela cruz e agora através do Espírito Santo a gente consegue caminhar aqui passo a passo conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, vamos orar nesse momento aqui para começarmos a nossa aula. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre a Tua Palavra, que nesse momento o Seu Santo Espírito possa estar conosco, Pai, nos dando objetividade, nos dando clareza da Tua Palavra, que o que o Senhor tem para nos dar, que o Senhor tem para nos mostrar, possa ser nesse momento aqui, Pai, explanado nessa lição. Que o Senhor esteja com cada irmão, que o Senhor esteja com cada família, que o Senhor esteja em cada lar nesse momento, Pai eterno. Continua conosco não só hoje, mas para todos sempre, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus que te pedimos essas coisas. Amém. Então vamos lá, amados. Hoje vamos falar a respeito de Davi. A nossa lição vai ser a lição 6 e está praticamente tudo em 2 Samuel. 2 Samuel 22, o capítulo inteiro vai até o 51, mas a revista aqui mostra até o 50, né, os versículos. E depois tem uma parte de Lamentações, em Lucas, em Salmo, mas o principal mesmo está em Samuel, 2 Samuel 22. E vamos começar aqui então lendo o nosso textuário, que está em 2 Samuel 22, 20. E o textuário da nossa lição de hoje fala assim: Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. E aí Davi, né, aqui falando a respeito da vida dele, e Davi, uma importância enorme que teve, né, para o cristianismo de uma maneira geral. A palavra de Deus é constituída por salmos que quase todos foi ele que escreveu, né? E Davi tem tantas lições que aprendemos ali com ele, né? Eu mesmo, uma das principais lições que eu aprendo com Davi é a não cobiçar as coisas, porque ele caiu numa enrascada danada ali de subir em cima ali do castelo dele, né? Eu imagino como se fosse um terraço nos dias de hoje, né? Ou então você na sua varanda, talvez do seu prédio ali, você olhando, só procurando o que você não deve. E a gente começa a cobiçar as coisas, é o início do pecado, porque você vai olhar e quando você olha, você deseja. E quando você deseja o que você não deve, para você segurar depois é muito complicado. Então, o que a gente tem que fazer é saber das nossas limitações, saber onde está a nossa fraqueza e a gente não ficar flertando com o pecado, digamos dessa maneira. Por exemplo, se a pessoa já tem uma fraqueza para ser mulherengo, aí o camarada sai por aí no metrô ou na rua e ele fica olhando para as mulheres, né? Passa aquela mulher com aquele corpo escultural, ele até vira a cabeça assim para olhar. E o que ele está fazendo? Ele está alimentando cada vez mais uma dificuldade que ele já tem. Ele está indo atrás de ficar enchendo o seu coração com coisa que ele não deve. Eu não estou aqui para julgar ninguém, falar o que é certo, o que é errado, mas se nós queremos de verdade se parecer mais com Jesus Cristo, se a gente quer ter uma mudança na nossa vida, e muitas vezes a gente até ora por isso, a gente tem que se esforçar e também precisa ter uma certa coerência para a gente conseguir fazer com que os nossos atos, eles condizam, né, vão condizer com o que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. Não adianta você sempre ter a mesma atitude e achar que dali você vai conseguir ter um resultado diferente. A pessoa, por exemplo, tem fraqueza com bebida, a pessoa vai querer sair com os amigos dele para um happy hour no bar e vai ficar ali com todo mundo tomando cerveja e ele vai ficar com vontade ali. Será que ele
vai fraquejar? Será que ele vai conseguir? Será que quão sofrido vai ser aquilo ali para ele? Ou então o que a gente tem que fazer é a gente evitar as coisas que a gente sabe que vão ser difíceis para nós. E nessa parte de cobiçar, já no meu caso, né, você olhar pelos olhos alguma coisa e você querer desejar aquilo. Então que no nosso coração possa sempre estar firme mesmo o que a gente deve desejar, que é que a nossa vontade esteja andando em paralelo com a vontade de Deus. E essa que vai ser a maneira da gente estar buscando uma perfeição, buscando estar mais parecido com Cristo, que sabemos que é impossível, que a gente nunca vai ser santo, que a gente nunca vai estar livre do pecado, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Então, lembrando que os olhos são o espelho da alma, que a gente olha, entra aqui, vai para a nossa cabeça e muitas vezes desce para o coração, e dali pode se transformar em coisas muito ruins, que a gente tome cuidado, né? Então, o que Davi me ensinou, e que eu sempre me lembro muito bem disso, né? Cuidado com o que você olha, com o que você cobiça, né? Com o que você fica procurando, porque às vezes você olhar uma vez ali e tal, e procurar, é tranquilo. Agora, a partir do momento que aquilo ali, você sabe que pode se transformar numa bola de neve, que você vai atrás, aquilo ali vai fazer acontecer coisas ruins para você, que a gente consiga frear, né? Que Deus nos dê sabedoria, né? Nos dê discernimento, para que a gente busque de verdade o que realmente é importante, que vai agregar valor para a nossa vida, né? E não coisas que a gente fica buscando, desejando, que na verdade ou não vão levar em nada, ou pior, né? Pode até levar para uma perdição, né? Vamos falar um pouquinho aqui agora com o irmão Anselmo, o que ele acha de Davi, o que ele lembra. Acho que tantas pregações que você já fez sobre Davi, né? Eu mesmo já fiz algumas pregações sobre Davi, tantas lições valiosas que ele tem para as nossas vidas, né? É verdade. A vida de Davi tem vários exemplos para dar em nossa vida do que nós vivemos hoje. Davi foi escolhido entre os filhos de Jessé, o mais novo. Samuel vai à casa de Jessé, mandado por Deus, para que lá escolhesse um dos seus filhos para que se tornasse rei no lugar de Saul. E Samuel vai à casa de Jessé e vê os seus filhos, e ele diz: certamente esse é o mais forte, o mais velho. Mas Deus disse: não esses aí. E Davi estava trabalhando, né? Davi, pastor de ovelha, estava trabalhando. E Deus diz para Samuel: vocês olham para a aparência, mas eu olho o coração. Deus já sabia, Deus conhece até os fios de cabelo de nossa cabeça, cada fio de cabelo de nossa cabeça. Deus sabia o coração de Davi. Deus, mas sabia que Davi ia cometer erros, mas Deus também sabia que Davi era um homem de coragem para pedir perdão, para admitir os seus erros. Por isso Deus diz: vocês olham para a aparência, mas eu estou preocupado com o coração. Como anda o coração das pessoas hoje? Como nós temos agido hoje por nossos corações? Nossos corações têm melhorado a cada dia, aonde estamos vivendo num mundo tão difícil, de pessoas, temos que conviver dia a dia com pessoas tão mal que a gente tem visto hoje como é. Hoje as coisas, tudo se resolve com briga, com palavrões. Basta você às vezes entrar dentro do metrô, do ônibus, dificilmente você vai ouvir por favor, desculpa, licença. Mas hoje as pessoas agem mais com ignorância. Parece que com a pandemia piorou mais ainda, né? Esse negócio de enclausuramento, arroxo financeiro, o pessoal anda mais nervoso ainda. Mais nervoso, palavrões.
que às vezes nos deixa assustado, palavrões com pessoas que você diz, meu Deus, o que é isso? E aí, como andam nossos corações quando nós estamos aí fora, aí na rua? Como nós temos agido no dia a dia? Qual é o respeito que nós temos pelas pessoas, com nossos pais, com nossos amigos, até mesmo as pessoas que nós não temos nenhum vínculo, às vezes nem conhecemos, mas temos que ter um respeito. Então Deus sabia que Davi ia cometer erros, mas Deus sabia o quanto o coração de Davi tinha coragem de se arrepender. Quando Davi foi escolhido como rei, a sua vida não foi fácil. Logo no início, ele foi perseguido pelo seu sogro. Já começa uma perseguição pelo seu sogro. Mas em momento nenhum Davi desejou mal a Saul. Davi desejou matar Saul. Aí Deus conhecia o coração dele. Deus sabia o quanto era o coração desse homem. Porque mesmo Saul perseguindo Davi para matar, em momento nenhum Davi pensou em matar ele. Por isso que a Bíblia diz que às vezes a gente tem que amar até os nossos inimigos. Já começou uma vida difícil. Aí, quando Saul morre, Davi se torna rei. Davi, a partir daí, já se torna rei. E Davi governa durante 40 anos ali em Israel. Só que a Bíblia vai nos relatar, Márcio, que um certo momento, aonde os reis deveriam estar na guerra, Davi estava em casa, dormindo numa tarde, né? E ele levanta, cabeça vazia, e começa a olhar de cima do palácio. A cabeça vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo, é verdade. E lá ele vê uma mulher tomando banho, Betsaida. E Davi, como rei, ele começa a admirar aquela mulher, e a Bíblia diz que era ao ponto de ser tão perto dele ver que aquela mulher era muito bonita. Então ele pede para que chame ela, pede para que pergunte para ela, pede para os empregados ali dele, ali do castelo, fosse lá saber quem era aquela mulher, né? Quando os empregados dele voltam, eles trazem a notícia: aquela mulher é a mulher de Urias, seu soldado, tão valente. Quer dizer, a resposta que chega para Davi era o ponto principal para ele desistir. Porque primeiro ele sabe que aquela mulher é casada, segundo ele sabe que era uma mulher de seu soldado, e terceiro era um dos melhores soldados dele. Mas quando a gente estamos cegos no pecado, a gente não temos noção do perigo que vamos correr. E Davi não desistiu em momento nenhum. Tanto mandou ver quem era, como mandou trazer ela. E ele pagou um preço, pagou uma consequência pelos seus erros. E consequência que ele pagou, né? Nos ensina que, além do compromisso que, no caso, ele tinha com a nação, tinha com os soldados dele, né? Ele também tinha um compromisso com Deus, né? E hoje em dia também, muitas vezes, nesse momento que talvez você passe por alguma fraqueza, por alguma dificuldade, que você vai ver que você vai tropeçar, além de você ver que você tem um compromisso com sua família, com seus irmãos da igreja, o seu principal compromisso é com Deus, hein? O principal compromisso é com Deus. Né? E ver que Deus ele vai fazer que as consequências cheguem do pecado. Isso porque ama, né? Porque se não amasse, fala, vai pagar, mas não nessa vida, vai pagar depois, tendo o resto da vida eterna agora, tendo a morte eterna, né? Depois de que morrer aqui.
Mas não, Deus ainda traz, foi difícil, tal, pagou as consequências, mas mesmo assim ainda ficou sendo conhecido como o homem que tem o coração conforme a vontade de Deus, né? E você vê que o problema não é você pecar, o problema é você não se arrepender, porque a partir do momento que Cristo morreu e Ele já morreu para perdoar todos os pecados, não existe um que não é pecador, né? O que fala que nunca pecou está mentindo, né? Então a gente tem que se achegar a Deus dessa maneira, né? Sabendo que nós somos pecadores, somos falhos, mas reconhecendo que Ele já nos perdoou, né? Que Ele já nos perdoou e que a nossa parte é de verdade ter um arrependimento genuíno para tentar chegar pelo menos próximo do coração de Davi ali diante dos olhos de Deus, né? Olhava para ele e falava, nossa, se ele pudesse voltar atrás, com certeza ele não faria aquilo, né? Não faria aquilo. Não faria de novo. Não faria de novo. Só continuando onde eu parei, quando Davi pede para que aquela mulher fosse até o palácio, até o quarto, a casa, o quarto dele, aquela mulher vem, Davi dorme com aquela mulher, agora aquela mulher está grávida, né? Aquela mulher está grávida e aquela mulher é casada. Olha a consequência do erro. E agora o rei diz: vou mandar chamar seu esposo, Urias, vou dar aqui um banquete, ele vai comer, vai beber e depois ele vai para casa, dorme com aquela mulher e agora está tudo resolvido e se resolve. Só que quando Urias vem para casa, Urias diz: não é certo, meu rei, não é certo enquanto os meus amigos estão na batalha, eu esteja em casa descansando. Urias tem mais noção de vida do que o próprio Davi. E aí a Bíblia diz que ele não vai para casa, ele dorme no palácio. Mas aí Davi não se conforma, pede pela segunda vez, faz um banquete, dá bebida e pede para que ele vai, e ele se embebeda, mas mesmo assim não vai. Ele dorme talvez na calçada do palácio, fica em casa. Então Davi não desiste. Aí Davi diz: agora pega para Joabe, manda uma carta ali pelo próprio Urias para que entregasse na mão de Joabe. Quando essa carta chega na mão de Joabe, o que é essa carta? Pega Urias, joga na frente da batalha, sem proteção, sem escudo, talvez sem a proteção de frente, peitoral, de frente, para que na primeira espada ele morra. E foi isso que acontece. A primeira espada, a primeira flecha mata Urias, né? E a Bíblia vai nos relatar que não morre só Urias, e alguns dos seus soldados foi tentar defender ele também morreram. Olha a noção do pecado. Quando a gente estamos cegos no pecado, a gente não temos noção do preço que temos que pagar. Se um abismo atrai outro abismo, né? A mentira que vai começando às vezes pequena, para você manter ela, você tem que ir aumentando, e aonde que chega isso, né? Vai chegar no final, vão descobrir de uma maneira muito pior do que se já tivesse confessado no começo, né? Falado logo para arrumar do início. No começo. Mas ele agora, Urias está morto. Agora o rei disse: agora eu posso casar com a viúva. Ninguém vai contar de quantos meses está a gravidez. Resolveu o problema. Está resolvido o problema. Está tudo resolvido agora. Só que Deus agora manda o profeta Natan. Natan vai até o rei e conta uma história. E diz: rei, certo homem dois homens moravam na mesma cidade. Um era rico
o outro era pobre. Um tinha várias ovelhas, mas tinha um que só tinha uma. E esse homem, e chega ali, algumas pessoas, chega uma pessoa com um hóspede, e esse homem rico pega aquela ovelha daquele homem que só tinha uma, que criava com tanto amor, como você mesmo falou aqui, que dormia com ele, que ele morava na casa como seus filhos, e esse homem pega justamente a ovelha que só tinha um e mata. Davi se revolta com aquilo e diz assim: não é justo, esse homem tem que pagar 4 vezes mais. E pela própria palavra, 4 filhos de Davi morrem. Parece que ele deu sentença para ele mesmo, né? 4 filhos de Davi morrem: Absalão, Aminon e Adonias. Natan diz: Deus te perdoa, Davi, mas a espada não desapartará de sua casa. Mas muitas vezes, a gente comete erro em nossas vidas, e quando estamos na igreja, na casa de Deus, nós temos certeza disso, que Deus nos perdoa pelos nossos erros, mas as pessoas aí fora não vão olhar para dentro com o mesmo olhar, cara. Não vai olhar. A pessoa que viveu sua vida em adultério, as pessoas sempre vão olhar e dizer: será que ele mudou? Uma pessoa que viveu nas drogas, mas sempre ainda vai ter um ou outro que vai dizer: não, mas eu não acredito na transformação dele. Eu realmente não acredito que ele mudou. Será que ele está falando a verdade? Daqui um dia ele volta, ele cai, ele vai cometer os mesmos erros. E às vezes a gente acaba ficando chateado com isso. A gente diz: poxa, as pessoas ainda olham para mim com esse olhar. Você tem o perdão de Deus, mas na visão, você paga o preço pelo resto da sua vida, porque algumas pessoas vão olhar com um olhar diferente para você. Então Deus te perdoa, mas a espada não desapartará do seu caso. A consequência sempre vai vir, né? Não tem jeito. O pecado traz a consequência, né? E a pior de todas as consequências é a morte, né? Porque o pecado leva à morte, a morte eterna. Então, se em vida ainda a pessoa tem tempo de se arrepender, de se achegar a Deus, né? Ter a sua transformação, passar de criatura para filho de Deus, a pessoa vai chegar à eternidade, independente do que os homens julguem, né? Pode ser o pior assassino, como no momento da crucificação, o ladrão do lado de Jesus Cristo. Que vida tão torta que ele pode ter levado, saber quantas pessoas ele pode ter matado, né? Quantas famílias ele pode ter destruído, mas naquele momento ele se arrependeu e não cabe a nós julgar, né? E ele foi para o paraíso, né? Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, enquanto a gente está vivo, a gente tem tempo de se arrepender, a gente tem tempo de ter a nossa vida transformada e mudada, né, por Deus. Agora a gente não sabe quanto tempo que a gente ainda tem aqui nessa vida, então que a gente não deixe para amanhã, porque a gente precisa decidir agora, decidir hoje. Está na dúvida, muitas pessoas pensam, eu já vi pessoas falando assim: mas eu vou me achegar a Deus quando ficar mais velho, porque na minha juventude eu tenho tanto para me curtir, tenho tanto para me aproveitar, como se estando próximo de Deus, fazendo a vontade de Deus, a pessoa está perdendo tempo. Ela está perdendo tempo. Não tem nenhum lugar melhor no mundo para você estar que não seja o centro da vontade de Deus, estando protegido debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, sabendo que o que você está fazendo está sendo para honrar e glorificar o nome dele, que você já está garantido nessa vida com a sua salvação através de Jesus Cristo. E as pessoas acham que às vezes isso é uma brincadeira e elas falam: não, depois eu faço, né? E depois eu me achego a Deus, né? Por enquanto eu quero fazer do meu jeito. Aí não sabe, no dia de amanhã a pessoa morre com essa consciência aí. Será que qual vai ser o destino dela, né? Qual que é o destino que ela traçou, né, para ela, para depois na eternidade, né? Ela vai colher o fruto, né? Na hora do julgamento final ela vai saber o quão grande é a decisão que ela deixou de tomar no momento que ela poderia ter tomado, né, aquela decisão. Então que a gente saiba que
o pecado nas nossas vidas é uma coisa muito complicada. Se a gente está em pecado, que a gente não faça como o Davi fez, de você ir escondendo aquilo e mantendo para frente, e você achando que você escondendo das pessoas, está tudo resolvido, porque o principal mesmo é entre você e Deus. Então como que vai estar o seu coração entre você e Deus? Isso que é importante. E quando você chegar nesse ponto de que é entre você e Deus, aí você vai conseguir se blindar contra essas coisas que o irmão Samuel falou, e que os outros vão achar. Não importa o que as outras pessoas vão pensar de você, de como foi o seu passado, se alguém ficar te julgando, porque você vai saber que é entre você e Deus, e você está fazendo já o seu melhor, você está arrependido de verdade, você está buscando que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, buscando seguir os passos que Deus tem para os seus filhos nessa terra, tentando saber mais da sua palavra, buscando intimidade com Deus em oração. E esse tipo de coisa é somente cada um que pode saber de si mesmo. Porque a pessoa pode levar uma vida de religiosidade, né? E todo domingo para a igreja, conhecer muito bem a Bíblia e falar decorado diversos versículos, mas o coração dela, como que está o coração dela? Porque como no exemplo de Davi, que foi escolhido por Deus para nesse momento fazer, né, com que houvesse toda essa reviravolta e o povo de Israel conseguisse seguir a sua história, e antes dele, Moisés também, são pessoas que você olha, não é o melhor, não é o maior, não é aqui, aos olhos dos homens era o que estava mais bem preparado, mas Deus, ele olha para o coração da pessoa. Então o que ele espera são adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então ele quer um coração de verdade quebrantado, um coração arrependido, e é isso que a gente tem que fazer uma análise e ver como que anda a nossa vida, o quão o meu coração está de verdade quebrantado, está arrependido, o quanto eu estou disposto, né, a mudar, a entregar minha vida de verdade para Deus, né? E isso a gente faz também colocando em oração, porque é uma coisa que é muito difícil a pessoa te falar, não, agora eu mudei a minha vida. Opa, já começa errado, né? Porque ninguém consegue mudar a sua própria vida. Quem muda a vida, quem transforma, quem limpa é o Espírito Santo de Deus que vem habitar no cristão a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E dali, com a ajuda de Deus, a gente vai ter uma transformação na nossa vida. E essa transformação é uma transformação constante, que não acaba até o final dos nossos tempos nessa terra. A nossa luta contra o pecado, contra as nossas fraquezas, vai ser diária. Não é uma pessoa que você olha e fala, nossa, aquele ali é um crente maduro, aquele ali já tem 30 anos de fé, ele não é mais abalado por nada de pecado, nada de fraqueza nesse mundo. Não, ele é ser humano, então ele vai continuar tendo fraqueza. Todo ser humano vai sempre ter propensão ao pecado, propensão a que a vontade da carne, o prazer da carne prevaleça sobre o espírito. Essa luta de espírito e carne é uma coisa que não acaba nunca nessa vida aqui. A gente só vai ter essa libertação total do pecado depois que a gente morrer nessa vida aqui e tiver o nosso novo corpo já junto de Deus, que aquele corpo sim não vai estar mais sendo submisso ao pecado, não vai ter mais como ter a ação do pecado para ele, né? Mas por enquanto a gente está nessa luta aqui, né? Então que essa seja a nossa oração, que seja o nosso desejo do nosso coração, porque assim a gente vai conseguir orar para Deus e pedir o que Ele quer realmente fazer na nossa vida. E passamos aqui para o nosso primeiro tópico então da nossa revista. O primeiro tópico da nossa revista fala: precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer a palavra de Deus para a gente poder conhecer a vontade de Deus. A partir do momento que você conhece a vontade de Deus, você tem que desejar que essa vontade se cumpra na sua vida. A gente tem que saber que se você fala o nome de Deus sem oração, você está cometendo uma blasfêmia. E ao contrário, se você fala a verdade sobre Deus, mas também sem oração, você está cometendo soberba, você está falando de arrogância, porque a oração é a que você faz o link, que você faz o vínculo de Deus com a sua vida. Então, se você fala o nome de Deus, mas você não tem realmente Deus naquele momento, você está falando do nome dele ali só da boca para fora, só como se fosse um vento que vai e não está trazendo nada de volta. Eu estava conversando com a Sam aqui no começo. Quando a gente fala para alguém, vai com Deus, fica com Deus, que Deus te acompanhe, que Deus esteja na frente disso, eu me peguei por muitas vezes falando isso e vendo que isso é sinônimo de bom dia, ou até boa sorte, né? Ou então que até logo, porque se você está falando para a pessoa ir com Deus,
se você está falando para que a pessoa esteja indo acompanhada com Deus, que Deus esteja à frente da situação, você não pode estar falando só da boca para fora ali, como se fosse uma frase pronta. Você vai estar falando, mas você tem que estar de verdade orando para aquela pessoa, com o seu coração naquele momento ali quebrantado diante de Deus e falando: Senhor amado, acompanhe o Anselmo nessa semana, Senhor amado, que onde ele for, Deus possa estar com ele, que a graça de Deus possa estar sobre ele, e de verdade você se dirigindo para Deus, e não falando apenas o nome de Deus em vão, como se fosse uma coisa meio que decorada, mas que vazia, assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ao contrário também, verdade sobre Deus. Você fala, mas você não vive aquilo. Você fala um versículo que você acha bonito, mas até que ponto você acredita naquilo? Porque se você acreditar naquilo, você simplesmente vai viver aquilo. Agora, se você não vive, é o primeiro ponto para se ver de que você não acredita. Então, tomar muito cuidado também. Tantas vezes que a gente fala versículo para as pessoas, para querer mostrar que a gente conhece a Bíblia, que a gente é cristão, mas e aquilo ali? Está sendo aplicado na sua vida? Uma das grandes dificuldades, eu já falei isso com o Anselmo uma outra vez, que eu tenho quando eu vou preparar a aula e vou estudar, às vezes eu chego em alguns escanteios, alguns cantos assim, que eu falo: meu Deus, como que eu vou falar isso aqui para os meus irmãos em uma aula da EBD se eu tenho dificuldade para me viver isso? Então é muito complicado você falar alguma coisa que você não vive, ou que você tem dificuldade para viver, porque é por exemplo que as pessoas vão seguir as coisas, como você ensina uma criança, né? Faça o que eu estou fazendo, mas não faça o que eu estou faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu estou fazendo. Não tem como você dar esse tipo de exemplo. Você tem que fazer: olha, faça o que eu estou vivendo, aí a pessoa vai ver, a pessoa vai seguir, a pessoa vai acreditar naquilo, né? Então que a gente tome bastante cuidado, que quando a gente ore para Deus, a gente ore conforme Deus espera que a gente esteja falando com Ele, não conforme a gente quer, pedindo para Deus o que Ele já nos promete na sua palavra, né? Que a gente, quanto mais a gente descubra de Deus, mais a gente saiba da sua palavra, mais a gente saiba da sua vontade, mais a gente aplique isso nas nossas orações, pedindo para que isso se cumpra na nossa vida, né? Que essas maravilhas de Deus, as promessas de Deus, elas possam vir e transformar a nossa vida. Que mais, então, que a gente tem para falar a respeito disso, de orar com Deus e não apenas a Deus? Orar com Deus. Márcio, a gente falando agora sobre Davi, eu lembro que foi uma das pregações mais difíceis que eu fiz aqui na igreja, porque eu fiz um esboço, preparei todo o esboço falando sobre a consequência do pecado de Davi, né? Eu finalizei, eu coloquei nesse esboço como conclusão: não deixe, deixa eu ver se eu me lembro, não deixe para pedir perdão às pessoas que você ama quando elas estiverem dentro do caixão, porque essa história fala muito sobre a morte de Absalão, né? Quando Davi não perdoou ele pelo que ele fez com a filha dele. Não perdoou, e a Bíblia vai dizer toda a história que Davi abraçou, que Davi beijou, mas em momento nenhum Davi pediu perdão. E aí, em 2 Samuel, eu não estou bem lembrado agora em que versículo está, mas fica bem no final da história, bem no final aqui, quando 2 Samuel 18, versos 33. Isso aqui foi aonde eu concluí, aonde a palavra de Deus assim: então o rei ficou profundamente triste, subiu na sala que ficava em cima do portão e começou a chorar. E ele andava para lá e para cá, gritava: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, o meu filho. Nossa, já era tarde demais, né? Agora já era tarde. E eu deixei para fazer essa conclusão no domingo, mais ou menos
3 horas da tarde, onde 6 horas eu tinha que estar, 6h30 eu tinha que estar aqui na igreja. E por volta de 2 horas da tarde, então já eram umas 3h30, se eu não me engano, quando eu recebo a notícia que tinham assassinado um dos meus primos que morou comigo, né? E aí eu me perguntei, será, Deus, que essa conclusão é o que realmente eu vivi? Mas eu aprendi que quando eu fui para o norte, eu sentei muito para conversar com o Júnior, muito, eu passava e conversava com ele, porque ele tinha essas coisas de dizer assim, eu só escuto você. Dos meus primos, eu tenho um carinho muito grande por você, e eu gosto de te ouvir. E eu dizia, Júnior, será que não está na hora de você voltar para os caminhos do Senhor, cara? Será que é isso que você quer viver? E ele falava para mim assim, eu vou voltar, Anselmo, não agora, mas eu vou voltar. Só que às vezes nós achamos que a hora, o momento, o dia é nosso, mas não é nosso, é de Deus. Por isso, enquanto mais a gente puder voltar para os caminhos do Senhor e tentar viver nos caminhos de Deus mais correto possível, tente viver. Não deixe para depois, cara. Eu estou falando isso porque eu sofri muito. Eu sofri muito em querer deixar achar que amanhã eu poderia fazer e depois eu podia decidir. E acabei sofrendo muito. E veio em sequência, perdi várias pessoas da minha família, assim, uma atrás da outra. Eu cheguei a perder umas 5 pessoas da minha família, Márcio, em diferença de meses. E um dia eu sentei eu vinha conversando com uma senhora e eu disse, nossa, eu estou tão triste com as coisas que vêm acontecendo dentro da minha família. Aí a mulher disse assim, você já pediu para que Satanás deixasse a vida de sua família em paz? Eu disse, minha senhora, eu não converso com Satanás. Quando eu sento para conversar é com Deus. E quando eu oro é para Deus. E se tudo isso está acontecendo, a gente tem que perguntar a Deus, por que Deus? Ou para que Deus? Para que Deus venha nos dar uma resposta. Orar é ser transformar. Esse é o tema da nossa revista. Transformação em oração é você orar a Deus e pedir todos os dias que você precisa de uma transformação na sua vida, né? Porque todos os dias a gente comete erro, todos os dias a gente comete pecado, mas todos os dias a gente tem que orar a Deus, pedir perdão e pedir para não cometer mais o mesmo erro, não cometer o mesmo erro. A gente tem sequência de pedir perdão a Deus e ao mesmo tempo às vezes está fazendo a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu queria fazer, esse eu não consigo, mas o mal eu faço a todo instante. É o mal que eu não queria fazer. É esse eu faço a todo instante. Então que a gente possa estar sempre orando, tentando buscar mais a Deus, tentar se firmar mais nos caminhos de Deus. Quando você ligou para mim, acho que já está a 3ª aula que a gente faz junto, né? Eu acho que tem que ser a 4ª, né? Eu não me lembro se é a 3ª ou é a 4ª, acho que essa é a 4ª. Mas eu disse, poxa vida, eu preciso ter alguma atividade dentro da igreja, porque eu não me vejo mais fora dos caminhos de Deus, Márcio. Eu não me vejo, mesmo tendo erro, tendo pecado, mas hoje eu peço a Deus que minha vida seja essa,
sempre buscando a fazer as coisas de Deus e amando ao próximo, amando a Deus em cima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Se Deus me conduzir e me der a honra de eu viver minha vida fazendo essas coisas, para mim eu morro feliz. Muito bem, amém. Então, que bom, tá? A lição está sendo já feita na sua vida, né? Orando com Deus, não apenas, né, a Deus. Você está pedindo para Deus as coisas, né? Mas você sabe o que Ele quer para a sua vida. Você tem buscado que isso se concretize na sua vida, né? Isso sirva de lição para todos nós, né? Que a gente possa, a cada dia mais. A parte do perdão também que você falou, né? Se você ora com Deus e não a Deus, você vai saber que você precisa perdoar o seu próximo, né? Para você poder ser perdoado por Deus, né? Isso é uma das primeiras bases para você conseguir se sentir perdoado por Deus, é você perdoar de verdade o seu próximo, né? Então, conheço tanto irmão, às vezes até pai e filho que não se fala, que não se conversa, né? E até que são cristãos, né? Se dizem cristãos, uma dificuldade muito grande, né? Às vezes de se relacionar com pessoas que fizeram muito mal para ele, né? Para essas pessoas que se distanciam de entes queridos dessa maneira, né? Então tem que ter ali, né, um primeiro passo, tem que ter uma maneira de você pegar e enfrentar isso, né? E o primeiro passo eu vejo que é a oração, né? Colocando nas mãos de Deus, que Deus quebra, né, todas essas correntes que separam as pessoas, que fazem as pessoas não conseguirem se entender, que as pessoas não se perdoem, né? Então, que se tem alguém na sua família, tem algum amigo, alguma pessoa que te fez mal e você odeia aquela pessoa e você tem no seu coração que você vai odiar ela pro resto da vida, que nesse momento mesmo, né, que essa raiz de amargura saia do seu coração, que você possa orar para Deus tirar, para Deus transformar, porque pelas suas forças, como tenho falado tantas vezes, você não vai conseguir, mas pelas forças de Deus isso é possível, né? Porque a gente consiga orar mais com Deus na nossa vida, né? E não apenas a Deus. O próximo tópico aqui fala a respeito que a gente precisa ter consciência dos atos de Deus na história. Então a gente vê que Deus, Ele está na história e que nada acontece por coincidência. Às vezes as pessoas acham que foi por sorte, né? O universo conspirou para isso aqui acontecer. Não, a gente sabe que Deus, como o Anselmo disse há pouco tempo, conhece todos os cabelos que você tem na sua cabeça. Ele te conhece lá do ventre da sua mãe e viu os seus ossos se fazendo, né? Isso aí Davi fala em Salmos, né? Ele vê os seus ossos se formando ali no ventre da sua mãe. Então ele sabe como vai ser seu futuro, ele já sabe o que você vai pensar antes que você pense. Então não existe coincidência. O que a gente tem que saber é que Deus, Ele tem a história nas suas mãos, e o que a gente tem que fazer é, orando com Deus e não apenas a Deus, a gente também entrar e ver o que Ele tem para essa história e como a gente vai participar disso. Falar para Deus nas nossas orações: Senhor, eu sei que o Senhor tem um controle da história, o Senhor tem coisas para fazer nesse mundo e eu quero participar, Senhor. Me deixa, me ajuda, me lapida, me transforma para que eu possa estar hábil para poder fazer parte da tua missão nessa terra. Você começa a ir atrás de descobrir o que é a missão que Deus está fazendo nessa terra e você participar dela. Você vê qual vai ser a sua fatia disso. Porque não tem nenhum cristão que se converte para não fazer nada. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, há alguma coisa que você precisa fazer e que Deus quer te usar. Precisa você ir lá, orar, conversar com Deus, que Ele vai te mostrar. E Ele vai te capacitar, Ele vai te dar a oportunidade e você vai fazer. Depende do seu coração estar ali aberto para que isso possa acontecer na sua vida, né? Então que a gente consiga saber que Deus está no controle de todas as coisas e que a gente sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e somos filhos dEle, a gente se mostrar disponível. Senhor, eis-me aqui, o que agora o Senhor vai fazer com a minha vida, né? A partir da minha vida, que seja desse jeito conosco, né? E também a gente precisa orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Lutar pela obra de Deus. A gente vê que às vezes a gente acha tanta dificuldade em pequenas coisas, e aqui no nosso mundo contemporâneo de agora, imagina nesses países que tem ditaduras que você não pode ter uma Bíblia em casa.
Imagina a dificuldade para você conseguir ler. Você não pode se reunir com seus irmãos, não pode existir igreja. E aqui no Brasil já é tão agraciado por Deus de você poder falar de Jesus ao seu próximo com liberdade, de você poder se reunir e não ser escondido, de você poder ter acesso à palavra de Deus, da gente poder falar, filmar, colocar na internet. Então a gente vê que as circunstâncias não estão tão contra o que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente coloca isso como uma posição, parece que já como desculpa para a gente não fazer as coisas, né? Você vê que no tempo de Davi era bem complicado, depois mais para frente, quando chega no tempo de Jesus, foi bem complicado, e Jesus bem disse aos seus discípulos, né? Olha, vai ser difícil, vocês vão sofrer aflições nesse mundo, e isso serve para nós também. A gente sabe que a gente vai sofrer aflições. O que a gente tem que saber é que o Espírito Santo ele sempre vai estar nos capacitando. Ele não vai mudar todas as condições para tudo ficar perfeito para a gente fazer a vontade de Deus, mas ele vai nos capacitar para, independente de como estejam as coisas ao nosso redor, a gente consiga fazer com que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, seja feita através de nós, né, nas nossas vidas. Vamos passar um pouquinho para o Marcelo aí, que eu já estou falando bastante já. Não, tá quase chegando no final da revista aqui. Tá bem. O orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. E também a gente precisa saber que Deus ele tem o controle da história, né? Deus a gente tem na nossa consciência que Deus tem o controle de tudo, a gente tem que fazer parte desse tudo que Deus já tem o controle, né? Fazer parte da obra de Deus, né? Isso é uma honra para nossas vidas. Tem pessoas que carregam com peso, né? Na verdade é uma honra, né? Uma grande honra, Márcio. Cada vez que a gente faz algo na obra de Deus, cada vez mais Deus vai transformando a nossa vida. Porque o maior milagre hoje de nossas vidas é a transformação, né? Às vezes a gente achamos que um milagre é um paralítico andar, se torna um milagre, um cego enxergar, é um milagre, mas não tem coisa melhor que a transformação de vida, né? A gente pode ser aleijado, amanhã pode andar, mas não pode ter uma transformação, às vezes a gente não queremos ser uma pessoa diferente. Fazendo a obra de Deus vai nos corrigindo, a gente se corrige a si mesmo, a gente procura cada vez mais melhorar, a gente carrega essa vontade de fazer a obra de Deus, essa vontade de mudar, essa vontade de ser uma pessoa melhor, porque a gente está tendo um dos maiores trabalhos de nossas vidas, que é trabalhar na obra dele. Eu não me via, Márcio, eu morava lá no norte, cara, eu não me via no culto de uma igreja. Eu achava isso, para mim, assim, é impossível. No dia que eu subir no culto da igreja, eu vou desmaiar, eu vou morrer de nervosismo. Mas quando a gente tem vontade, pede orações, que as pessoas orem, e aí Deus vai dizendo, olha, eu posso te capacitar, eu posso te fazer uma pessoa, um pregador da minha palavra, eu posso fazer você um líder da sua família, eu posso fazer você um líder dentro do seu trabalho, eu posso fazer de você uma pessoa amada pela sociedade, eu posso transformar a sua vida. Agora, para isso, você precisa se aproximar de mim. Você precisa andar junto comigo, você precisa estar junto na minha obra, trabalhando junto comigo, para que eu lhe mostre o verdadeiro caminho, o que é a verdade, principalmente o que é a vida. Então, eu confesso para você que foi uma das maiores transformações da minha vida, foi estar andando nos caminhos do Senhor. Agora, para isso, eu preciso melhorar cada vez mais aí fora, porque aqui dentro, como eu já tinha falado a semana passada, aqui dentro tudo é mais fácil. Dentro da igreja
você ter uma mudança ali dentro, é uma coisa mais fácil, porque vai durar horas. Você vem para a escola dominical no domingo, ela vai durar de 9 às 10, tem 1h30. Você chega na igreja no culto de 6h30 às 8, mais 1h30. Você só tem dentro da igreja, estou colocando só no domingo, 3 horinhas, com mais 1 hora nos cultos de orações, 4 horas Na semana é nada. na semana. Então, 4 horas de transformação dentro da igreja é fácil. Agora, a gente precisa buscar se transformar no dia a dia, onde passamos 8 horas no trabalho durante o dia, onde depois dessas 8 horas, às vezes vamos para casa e buscar ter uma transformação dentro de casa, ter uma transformação na rua e buscar uma vida, ser uma pessoa melhor ali fora daqui. Sim. Fora das 4 paredes, que é dentro do templo. Então a gente precisamos buscar essa transformação para dizer assim: se eu conseguir fazer essa mudança na minha vida, eu estou trabalhando na obra de Deus. Se eu conseguir viver uma vida correta aí fora, não estou dizendo que a gente não vamos deixar de ser pecador, porque é impossível, né? A gente somos pecadores, a gente precisamos buscar uma transformação aí fora para poder fazer a obra de Deus. O que mais está precisando é o campo, né? Aí fora. Remédio para os doentes. O Evangelho de Cristo, quando Jesus chama seus discípulos, assim como chama os discípulos, ele chama nós também hoje, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, né? Venham a mim. O Evangelho de Cristo começa com vinde, Jesus chamando, aí você vem, e muitas vezes a gente fica só no vinde. Só que quando a gente vem sobrecarregado, a gente vem cansado, né? Descansado espiritualmente, a gente vem sobrecarregado de tantas coisas erradas que a gente faz ali fora. A gente busca a Deus, vem para a igreja, aí Jesus dá um descanso. Antes você deitava no seu travesseiro para dormir, não conseguia dormir, hoje você deita e dorme, sua consciência está melhor. Às vezes você com peso na consciência, sobrecarregado, está com peso na consciência dos seus erros que você comete. Aí Deus vai e muda a sua história, muda a sua vida. Só que quando Ele muda, aí Ele diz: agora vão e prega o Evangelho para todo e prega o Evangelho para toda criatura, ensinando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele termina dizendo: e eu estarei com você até o fim dos tempos. Então que a gente comece com vinde, mas a gente não esqueça do ir. Vivificar, né? Vivificar, você tem que vir, mas também depois você tem que ir. Você tem que ir, para que a gente não tornamos um crente só que está dentro da igreja e não termina indo. Verdade. Aliás, eu confesso que essa igreja nossa é de Deus, né? Mas que nós somos membros dela para a honra e a glória de Deus, é uma igreja missionária. Quantas campanhas de missões é feita aqui? E às vezes você não vai, mas você ajuda as pessoas que vão. Você está fazendo parte dessa obra. Agora, isso não nos dá o direito que nós também não podemos fazer, né? Eu não saio de dentro de São Paulo, eu não saio nem do estado de São Paulo,
eu não saio para outro país, né? nem para outro estado, nem para um município, nem para lugar nenhum, mas você pode fazer isso dentro do seu trabalho, sim, na sua família, com o seu vizinho, né? Com as pessoas aí fora. Então, falar de Jesus para essas pessoas, falar de Jesus, pregar o evangelho da salvação, é trabalhar na obra de Deus. Então, que nós podemos fazer isso, começar com 20, mas não se acomoda com 20, depois tendo ido. Né? Verdade. Essa parte de missões, o nosso pastor sempre fala que é dividida em 4 partes, né? Ou você contribui financeiramente, ou você contribui orando, ou você contribui divulgando, ou você contribui indo. Só que nesse momento veio no meu coração que você tem que fazer, na verdade, as 4 partes, né? Tem que fazer as 4 partes. Financeiramente, porque tudo que a gente ganha de Deus, né, a gente já tem que, uma maneira de reconhecer que tudo é dele nas nossas vidas é você, sim, vendo qual que é as obras missionárias que estão acontecendo e você acompanhar o missionário e além de você ir lá financeiramente ajudar ele, você também orar por ele, né? Porque essa parte de oração é muito importante, né? E essa parte de você divulgar é importante também, porque você vai estar mostrando para as outras pessoas da importância de que missões tem, do que o missionário que você está acompanhando ele está fazendo, para você gerar interesse para outras pessoas irem lá e também contribuírem. E a parte do ir, não precisa ser lá para a África, ser lá para a China, como você falou, né? Não precisa ser lá para a Amazônia, pode ser aqui mesmo no seu bairro. O ir é onde você está nesse momento. Então a gente tem sim que contribuir financeiramente, todas as pessoas tem que também orar, porque é uma obrigação nossa orar pelos nossos irmãos, ainda mais os que estão na linha de frente, né, fora do país, aí, em outros lugares às vezes que são tão hostis, que se descobrirem que eles são missionários, eles vão até morrer naquele momento, né? E a gente também divulgar uma conversa que você tem com seus irmãos na igreja mesmo, para você gerar interesse, né, mútuo entre as pessoas, e cada vez mais as pessoas estarem a par do que está acontecendo, né, em missões, e as pessoas estarem participando, né. E o ir, que na verdade esse ir é você ir para o mundo, que é como o irmão Samuel falou, fora aqui da igreja, você já está indo, já você falar para sua família, você falar do seu trabalho, você falar para os seus amigos, é a maneira que você já está indo e você já está levando a palavra de Deus, né. Outra coisa também interessante que me veio à mente, quando você falou a respeito de que a gente trabalhar para a obra de Deus é a coisa mais importante que o ser humano pode fazer, né? E eu lembrei que Billy Graham, um dos grandes pregadores aí do século XX, uma vez ele foi questionado por um repórter. Falou: Billy Graham, por que você não se candidata a presidente? Porque você é tão popular que se você se candidatar é quase certeza que você vai ganhar. Aí o Billy Graham, na sua sabedoria, respondeu para ele: mas meu rapaz, como que eu vou me rebaixar do meu cargo se atualmente eu sou ministro de Deus? Você quer que eu seja representante dos homens? Quer dizer, para ele, o que ele fazia era muito mais importante do que ele ser presidente do país, né? E aí você vê o reconhecimento que ele tinha, né, pelo conhecimento que ele tem na palavra de Deus, e que seja assim conosco também, a gente sabendo que a gente indo, a gente fazendo a obra de Deus é a coisa mais nobre que o ser humano pode fazer, e que a gente reconheça isso no nosso dia a dia, e que isso nos encoraje para que a gente continue, né, seguindo aí o que Deus tem nos proposto, né, o que tem nos desafiado a fazer. Vamos chegando no final então da nossa aula, né, irmão Celso? Muito bacana a nossa aula de hoje. Eu vou ler o finalzinho aqui da nossa revista e também um resumão aqui do que a gente aprendeu e discutiu aqui hoje. Então, se o chamado de Deus à oração tem a ver com alguma necessidade que a gente precisa, algo que tem que ser realizado, mas o mais importante da nossa oração é a mudança mesmo. Então, quando a gente chegar a Deus, a gente vai orar para Deus falando do que a gente está precisando, que é alguma coisa que tem que ser feita, e a gente coloca nos pés de Deus, mas que a gente nunca se esqueça de que nas nossas orações a gente fale: Senhor, eu estou aqui e me muda, fortalece a minha fé, me faz uma pessoa melhor, me faz mais parecido com Cristo, me ajuda a não cometer sempre os mesmos erros que eu cometo, uma mudança constante.
Um coração transformado é a maior prova que temos de uma verdadeira vida de oração diante de Deus, porque não adianta de nada você orar para Deus e você vai estar orando de uma forma vazia, de uma forma oca, se você estiver tendo uma vida dupla, porque Deus sabe realmente quem está o seguindo, com o coração quebrantado, quem está adorando Ele em espírito e em verdade. Ele vê o recheio das pessoas, Ele não vê o que os humanos veem pelo lado de fora. Então, se você tiver uma vida de oração diante de Deus, e você deixar que Deus transforme a sua vida, que a sua vida realmente esteja participando de uma mudança constante, rumo à vontade de Deus prevalecer, aí sim a sua oração vai estar sendo uma oração verdadeira. Quem ora experimenta as verdadeiras mudanças, porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora. Vai ser o Espírito Santo de Deus que vai estar agindo e vai estar fazendo a gente mudar de dentro para fora, não de coisas externas fazendo a gente mudar, né? Então, que a gente consiga entender que um coração transformado é a maior prova que a gente tem de uma verdadeira vida de oração diante de Deus. Coração transformado, que a gente busque isso, né? Compreender que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. O que a gente tem pedido para Deus, né? Que não seja só as nossas necessidades, mas que assim a gente consiga ver o que Deus tem nos apresentado e isso a gente coloque para Ele em oração, né? Tudo que a gente saiba a respeito de Deus, que a gente deseje que isso seja parte da nossa vida e ore para Ele a respeito disso. Compreender que ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história, e além de a gente ter consciência dos atos de Deus na história, a gente desejar fazer parte dessa história que Deus está fazendo no mundo. Compreender que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Aí nas nossas fraquezas, né, eu vejo e falo para mim mesmo, parece que quanto mais fraco a gente está, mais a gente vê que a gente não está conseguindo, que não vai dar, porque a gente não pode. É o momento que Deus vem e fala assim: tá bom, meu filho, mas não é do jeito que você pode, do jeito que você quer, do jeito que você acha, é como eu quero. E Ele vai e faz, as coisas acontecem e as situações aparecem, as portas se abrem, que a gente possa ter essa disposição de saber que a gente orando, Deus no momento certo sempre vai estar fazendo com que a obra dele prevaleça, porque Ele que é sim poderoso e a vontade dele nunca pode ser mudada e nem negada. E orar com coragem para mudar, precisa de coragem para mudar, é o primeiro passo, ter coragem, e aí a mudança vai vir de Deus nas nossas vidas e não de nós mesmos. Então que a gente possa ter isso bem concentrado na nossa mente, que a gente vai conseguir mudar pela força de Deus, pela força do Espírito Santo nas nossas vidas, e que a gente deseje isso de verdade, deseje que toda a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, porque só assim a gente vai conseguir orar e se transformar, como aconteceu com a vida de Davi. Então é isso, amados. Que mais? Tem alguma coisa para a gente finalizar nossa aula hoje? Mais alguma colocação? Não. Então vamos ficando por aqui, pedir para o irmão Anselmo orar para a gente encerrar aqui nossa aula de hoje. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus soberano, Deus misericórdia. Meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela vida da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a vida de cada irmão, Senhor, mesmo estando distante, Senhor, mas que o Senhor possa estar distante um do outro, Senhor, mas que o Senhor possa estar olhando para cada um deles, meu Pai. Te peço, Senhor, pela vida das pessoas que estão aí fora, meu Pai, que essas pessoas possam se arrepender dos seus pecados, Senhor, que essas pessoas possam voltar para teu caminho, Senhor. Agora aproveito a oportunidade, Senhor, para pedir pela vida dos nossos missionários, meu Pai, do estado de São Paulo. Senhor, que o Senhor tem visto, Senhor, o quanto tem sido difícil, Senhor, para pessoas, Senhor, daqui desse estado, meu Pai. Mas que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor, olhando para aquelas pessoas que estão afastadas do teu caminho, Senhor, e que esses missionários possam ser usados como uma ferramenta sua, Senhor, para pregar a tua palavra. É isso que eu te peço, no nome máximo de teu filho Jesus. Amém. Então é isso, amados irmãos. Agradecemos a todos aí por mais uma vez nos acompanhar aqui até o final da nossa aula. Espero que os irmãos tenham uma semana boa e vamos estudar essa semana aí para a semana que vem a gente conversar a respeito aí da lição 7.
Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.